Eu tenho mais de uma década de autoconhecimento e eu me desafiei a colocar tudo o que é mais importante pra você em 30 minutos. Então pega aí o teu caderno, pega a tua caneta, que eu vou dar os conselhos mais valiosos possíveis pra sua vida. Eu comecei a praticar autoconhecimento quando eu tinha 18 anos. E eu lembro, só por curiosidade, eu vou te contar os 2 primeiros exercícios de autoconhecimento que eu fiz na minha vida. Eu lembro exatamente e já foi transformador. Sabe, tudo mudou a partir daqueles 2 primeiros dias. Minha mente abriu, a minha consciência expandiu, a minha maturidade começou a crescer. Foi um processo tão maluco de lá pra cá que dá até uma nostalgia de lembrar. Olha, a primeira coisa que eu fiz, e eu lembro, foi assim, peguei um caderno e uma caneta, igual você vai fazer agora aí, e eu separei a folha em 2 partes. E eu coloquei assim, eu escrevi eu verdadeiro, que naquela época eu tava lendo muito sobre meditação, espiritualidade, até budismo, antes de me converter, né? E aí eu coloquei assim, eu verdadeiro e eu falso. Eu queria entender, eu queria separar a minha mente em 2 partes. Porque antes disso, eu era dominada pelos meus pensamentos. E eu achava que eu não tinha saída. Eu me identificava com os pensamentos. Essa é a realidade. Eu achava que eles eram eu e que eu era os meus pensamentos. Eu achava que eles vinham de mim. Eu achava que meus pensamentos revelavam a minha natureza. Então, logo, né? Óbvio, se eu pensava tanta coisa negativa, acredite, a minha mente era um lugar escuro. Era um lugar tenebroso. Era assustador. Imagina, eu tive uma infância traumática, né? A minha mãe, narcisista. Eu vivi muita coisa muito pesada desde muito cedo na vida. Então, na minha mente, era triste. Era um lugar bem, bem triste. E aí eu achava que aquilo era eu. Eu achava que eu era a minha mente. Mas, na verdade, a minha mente era só um resultado do que a vida tinha feito comigo, do que tinha acontecido comigo. E aí eu entendi que eu podia separar pensamentos bons, agradáveis, positivos, que eu tinha poucos de vez em quando, e separar tudo aquilo que repetia na minha cabeça e que eu não gostaria de continuar existindo. E eu separei. Coloquei na folha 2 partes, fiz um risco e coloquei aqui. Pensamentos bons, que eu achava frases positivas, que era tipo 5 no máximo. E do outro lado, escrevi um monte de coisa horrível que eu pensava todo dia. E naquela separação, eu entendi que era possível controlar os pensamentos. Gente, você não faz ideia daquele dia pra mim. Eu lembro, porque eu fiquei tão maluca com essa possibilidade de que eu podia controlar meus pensamentos. Aquilo ali me deu esperança de vida. Antes disso, eu sempre falava assim, não, eu não vou viver muito tempo, porque eu falava cada besteira, que eu achava que seria insuportável continuar vivendo muito tempo daquele jeito. Era insustentável, era horrível. Eu já tinha conseguido fugir de casa da minha mãe, mas mesmo assim a minha mãe continuava morando na minha cabeça. Era horrível. E adolescência, né? Adolescência. E aí, quando eu entendi, eu posso controlar meus pensamentos. Eu escrevi essa frase, a frase era: pensamento cria realidade, pensamento molda a realidade. Pensamento modifica a realidade. Eu escrevi isso no meu quarto inteiro, nas paredes, no guarda-roupa, coloquei no espelho, coloquei no teto, coloquei, sabe, igual uma maluca. Sabe, um gênio que fala, Eureka! Você descobriu a cura da humanidade. Era eu naquele dia. Desse jeito. E aí, depois daquele dia, minha vida começou a mudar. Devagarzinho, mas começou a mudar. Eu sou muito grata àquela Emília do passado, que começou a estudar autoconhecimento. Eu sou muito grata. Obrigada, Emília. E aí, o segundo que eu fiz, no segundo dia, no dia 2, né? Foi o seguinte, eu simplesmente comecei a lembrar de atividades que eu gostava de fazer na minha infância. Porque eu sentia que eu tinha me desconectado tanto de mim mesma. Eu sentia que eu já não sabia mais quem eu era e o que eu queria fazer com a minha vida. Que até o dia anterior, eu tinha um plano já, que eu ia morrer cedo, que eu ia usar drogas, eu ia me destruir aos poucos, até me destruir por completo. A minha vida eu achava que eu era uma pessoa do mal. Eu achava assim, eu nasci pra sofrer, eu sou mesmo uma pessoa do mal, minha mãe tava certa.
E a minha vida é só isso mesmo e não tem saída. A minha vida é um erro. Eu realmente acreditava naquilo. Eu não via a luz do fim do túnel. Mas quando eu voltei a crer que eu poderia ter uma vida feliz, eu voltei a crer que felicidade existia, eu fiquei com um branco, sabe dar um branco assim? Tá, então quer dizer que eu posso continuar viva e ser feliz, mas e aí? Eu vou fazer o quê então? Quem que eu sou? O que eu quero? Sabe? Perdida? E eu comecei a relembrar, só isso. Uma lista, assim, de tudo que eu gostava de fazer na infância. Tudo. Desde desenhar, cantar, dançar, brincar de boneca, sabe? E aquilo começou a me reconectar com a minha essência, com a minha identidade. E depois disso eu comecei a transformar em hábito, né? Autoconhecimento virou pra mim um hábito, que até hoje eu carrego comigo, inclusive meu trabalho aqui é esse, né? É te ensinar a minha experiência de mais de uma década de autoconhecimento. De autoterapia, né? Como você fazer terapia em você mesmo. É isso que eu ensino para as pessoas, porque, enfim, é o que mudou minha vida, de fato, né? Eu consegui não depender de um terapeuta, eu procurei, acredite, mas eu consegui, com autonomia, eu consegui reprogramar a minha mente. E é claro que isso é acessível para todo mundo. Ferramentas. Caderno e caneta. Só. Ferramentas. Caderno e caneta. E tomar como hábito todo dia fazer um exercício diferente de autoconhecimento. A sua vida vai começando a ser construída por você. É diferente. Quem não tem autoconhecimento acaba dependendo muito de forças externas, né? Até mesmo quem é crente, eu também sou cristã. Mas a fé iludida que você não faz nada e acha que é só pedir para Deus te proteger, para Ele te abençoar, e você não entende que tem a sua parte, não é o tipo de fé que eu acredito e nem pratico. Você deve ter a sua fé, inclusive eu ensino sobre isso também, mas fazer a sua parte, botar a mão na massa, sabe, fortalecimento, sem isso nada acontece. Vamos lá, se prepara que eu vou jogar em você os principais aprendizados e viradas de chave da minha experiência de mais de uma década de autoconhecimento. Vamos lá. Jamais acredite nos seus pensamentos quando você está sofrendo. O sofrimento distorce a visão. Esses pensamentos malucos que você tem são mentiras e eles vão passar. Tudo passa. Tudo passa. Tudo passa. A vida é feita de altos e baixos. Essa tristeza que você sente, ela vai passar. Assim como a alegria que você sente, ela passa também. Tudo passa é um mantra que eu uso para minha vida até hoje. Não fique procurando alguém que vai te entender. Ninguém vai te entender. É você que precisa se entender. Só isso, só isso. Você vai ser bonzinho com as pessoas e elas vão ignorar você, vão pisar em você. O problema está nelas, tá? Jamais acredite que você agir com bondade e ser pisado não é um defeito seu, é um defeito delas. O problema está nelas, o defeito pertence a elas. Não sinta tanta dó de você mesmo. Você não precisa descansar tanto assim. Você é muito mais forte do que você imagina. E não... Não, tá? Não, ó. A resposta é não. Não vale a pena desistir da sua vida por causa de um coração partido. Você vai querer, mas não vale a pena. Eu venho do futuro pra falar que não vale a pena. Não vale a pena, não. Nem tira essa dúvida do seu coração. Porque você vai conhecer pessoas muito melhores com o passar do tempo, que você vai olhar pra trás, pra quem você sofria. Você vai falar assim, gente, sério, que eu queria desistir da minha vida por causa disso aqui? Ó, tô te avisando. As pessoas vão te dar conselhos de vida que servem para elas, mas você não nasceu para viver uma vida mediana. Não fique sonhando pequeno, porque as pessoas têm a mente pequena. E eles não conseguem ver o que você vê. Trace objetivos grandes, tenha coragem, não tenha preguiça. Agora é o momento de sonhar. Você tá vivo?
Você tá vivo, não tá tarde. Agora é o momento de arriscar, de sonhar alto. Jamais sinta vergonha de chorar. Você tem todo o direito de expressar os seus sentimentos. Porque choro é saudável, chorar alivia. Jamais sinta vergonha de colocar limite. Você precisa ensinar as pessoas como elas devem te tratar. Se necessário, fecha a cara e se imponha. Porque essa é uma habilidade que você vai precisar usar em muitos momentos. Treina. Tem que treinar, se comunicar, sem ser extremo. Não precisa você colocar limite gritando, xingando, sendo grosseiro com as pessoas. E também você não vai conseguir colocar limite se você sempre quer agradar. E tem medo de desagradar, tem medo de conflito. Não, tem que treinar para ficar sério, falar num tom de voz firme e calmo ao mesmo tempo. Esse é o treino que você vai fazer. Você não tem que tentar se encaixar. Esse negócio de eu só queria ser normal, só queria pertencer. Você não vai ser normal, e você nem deve tentar. Olha bem para as pessoas ao redor, a maioria da sociedade aí. Você realmente admira essas pessoas? Será mesmo que se elas te aplaudem, é bom sinal? Você nasceu diferente de todo mundo, porque você não nasceu para se encaixar nesse mundo. Você nasceu para criar um novo mundo. Hoje em dia, quando tá todo mundo me elogiando demais, aplaudindo demais, me preocupa. É sinal de alerta. Eita, tô ficando muito normalzinha, deixa eu fazer alguma coisa bem louca. Que aí quando estão me chamando de maluca, nossa, você é doida, você é esquisita. Aí eu penso, ufa, tô bem, agora tô no caminho certo. Eu amo ser chamada de maluca, de esquisita, sinal de sucesso. Você precisa praticar, falar o que você pensa, falar o que você sente. Quanto mais você fica guardando as coisas para não incomodar, tudo isso que você engole, vai virando uma doença dentro de você. Uma angústia, um peso, uma amargura. Tem que falar. É difícil. Pratica. Aprender a falar. Um dia você vai olhar para trás e vai se orgulhar por ter suportado esse passado de tragédia, de sofrimento. Você vai olhar para si mesmo e vai enxergar um adulto maduro, sábio, forte, experiente. Você não vai ter vergonha do seu passado. Você vai entender que você é forte, que você aguentou muita coisa. Você sobreviveu a muita coisa e tem um motivo. Eu gosto de pensar, eu gosto de me confortar pensando que eu tenho uma alma ambiciosa. Porque uma alma ambiciosa escolheu me colocar para nascer naquela família, naquele lugar, com aquela mãe, para passar por muita coisa muito cedo. Para me fazer amadurecer mais rápido, para me tornar alguém forte. Porque se eu tivesse nascido numa família mais normal, uma família funcional, uma vida normalzinha, eu não sei se eu teria toda esse potencial, essa gana de fazer acontecer uma vida melhor. Isso me conforta quando eu penso nisso. Olha, não seja tão impulsivo. Eu já errei tanto com isso. Não assuma compromissos imediatamente. Toda vez que alguém te pedir uma resposta, você nunca responde na hora. Calma. Sempre pede, educadamente, um tempo para pensar. A gente tem que ter, a gente merece ter um tempo para refletir antes de responder. Então sempre pede, calma, eu posso pensar um pouco melhor? Te respondo amanhã? Pede isso, sempre. Vira um padrão na sua vida. Calma, né? Calma. Eu acho que as palavras calma e tudo passa são as frases que eu mais repito pra mim mesma dentro da minha cabeça. Toda hora tem que lembrar, calma, calma, tem tempo, calma, calma. Calma que vai dar certo, no momento certo. Tudo passa, calma, tudo passa, calma, calma, tá tudo bem. Você é muito ansiosa demais, e então precisa aprender a respirar. Respira, calma, calma. Tudo tem o seu tempo. Quanto mais você tenta acelerar os seus resultados, menos duradouros eles serão.
um resultado saudável para qualquer coisa na sua vida. Resultado saudável acontece de forma lenta e gradual. Tudo. Você quer mudar a sua saúde física, seu corpo? Resultado muito rápido não é saudável. Aquilo que é mais sólido, duradouro, é você, aos poucos, mudar os hábitos, aos poucos construir um novo corpo. Relacionamento, mesma coisa. Tudo que é muito maluco e muito imediato não vai ser saudável. Calma. Vai conhecendo a pessoa, vai construindo intimidade, vai pensando, vai decidindo. Assim as coisas ficam mais sólidas e mais certas. Tem uma história que eu amo tanto, que é a fábula da lebre e da tartaruga. E eu sempre uso isso pra tudo, pra tudo. Você conhece essa história? É uma fábula. A fábula é a seguinte, a corrida entre a tartaruga e a lebre, só que a lebre, ela tem tanta arrogância que é óbvio que ela acha que ela vai ganhar, porque ela é muito rápida, e ela se distrai. Então ela não leva a corrida a sério, ela vai de qualquer jeito, ela corre pra frente, pra trás, ela pula da cambalhota, e ela se distrai, ela perde a corrida. Quem ganha a corrida no final? No longo prazo, quem que ganha? Tartaruga. Não compensa ser a lebre, acelerada, distraída, arrogante. Tartaruga. Tartaruga é lenta, mas ela é o quê? Focada. Ela nem olha pro lado. Dane-se a lebre. Faz o que você quiser aí, lebre, que eu vou seguir meu caminho aqui. Foco no objetivo final. Um passinho de cada vez. No fim, quem vence é a tartaruga, não é a lebre. Não é a lebre, não. Comece a meditar. Meditação. Meditação é você basicamente aprender a respirar, ficar sozinho, ficar em silêncio, respirar, observar os seus pensamentos, selecionar aquilo que você quer pensar, o que você não quer pensar. Aquilo que eu falei no começo, a habilidade de controlar os pensamentos é treinável. E como que é o nome desse treino? Meditação. Se tem um hábito para você começar a praticar, meditação. Apenas comece. Essa é boa. Valorize amigos que te fazem ter ataques de riso. Gargalhada até doer a barriga, sabe? Valoriza esse momento. É tão raro, tão precioso. São pontos altos da nossa vida. Seja paciente com os seus avós. Seja paciente com os seus avós. É fato que eles não te entendem, porque eles pertencem a uma outra época, uma outra geração, outro mundo. Quando seus pais, seus avós, são pessoas que te amam. Eles te amam, geralmente, né? Geralmente eu espero que eles te amem. Só que você não precisa, não é obrigado a seguir, obedecer todos os conselhos deles. Por exemplo, meu avô, até hoje ele fala que eu tenho que fazer concurso público, que eu vou passar porque eu sou inteligente e eu tenho que fazer isso, pensar no meu futuro. Ele não entende, meu trabalho é outro. E tudo bem. Eu não fico brava mais com ele por causa disso. Antigamente eu ficava mais brava. Agora eu entendo que ele quer meu bem. Eu tenho a obrigação de escutar e ser gentil. Concordar, obedecer, não precisa. É diferente. Quanto mais você amadurece, todo esse caos da vida começa a fazer sentido. Mas é tão fácil pra gente ser pessimista e achar que a vida sempre vai ser horrível e nada nunca vai dar certo, eu nunca vou conseguir ser feliz. Nós somos intensos, exagerados. Mas às vezes é bom você injetar um pouquinho de esperança. Um pouquinho de fé. E se? Se eu pudesse ver meu futuro? E se eu soubesse que os melhores dias estão por vir? E se eu ficasse mais animada com o futuro? Expectativas boas, esperança. Coisas extraordinárias estão para acontecer. Eu creio, amém. Não deixe para depois. O que você puder começar a fazer agora, começa agora. Lembra da tartaruga. Você não precisa ser a lebre que vai do nada dar um passo enorme, sair correndo, mudar sua vida em um dia. Mas tem que ter mais planejamento. Tartaruga, ela foi de passinho em passinho. Passinho em passinho. Se você planeja ficar 1% melhor a cada dia, 1%, daqui a 100 dias,
você é uma pessoa 100% diferente. Faz sentido? O nosso problema, pessoas ansiosas, é que a gente quer mudar o mundo em uma semana. Calma. Faz um projeto mais desmembrado. Ao invés de você, poxa, do nada eu sou sedentária e vou começar a fazer 2 horas de academia por dia, acordar 5 da manhã. Não vai sustentar, mudar tudo de uma vez assim. Calma. Começa do jeito que dá. Vai fazendo meia hora por dia primeiro. Só faz um alongamentinho no YouTube aí. Começa mais devagar. Seja tartaruga, não seja lebre, não. Quem vence no final da corrida não é a lebre, é a tartaruga, tá? Começa, porque quanto mais rápido você erra, mais rápido você consegue acertar. E é assim que as conquistas fluem. Entenda que ninguém vai vir te salvar. Ai, gente, quanto tempo que eu fiquei esperando que alguém ia chegar pra me salvar. Quanto tempo que eu perdi sentindo dó de mim mesma, sentindo pena de mim, porque a minha vida é tão injusta e as pessoas são tão cruéis e ninguém me entende, ninguém gosta de mim, sonhando quando ia chegar o príncipe no cavalo branco pra me levar pra longe e eu ficava esperando. Ai, que perda de tempo que é viver a vida de um jeito passivo. Esperando que algum milagre vai acontecer sem fazer nada pra buscar esse milagre. Gente, que desperdício de tempo. Que desperdício de tempo. Sabe, ninguém vai te entender mesmo. A vida é injusta mesmo. As pessoas são cruéis, verdade. E ninguém vai te salvar. É uma questão de aceitação, que infelizmente na sociedade as coisas funcionam assim. E se você quer sobreviver em sociedade, tem que aprender as regras deles. Seguir as regras deles. Até você conseguir criar a sua própria estrutura, o seu próprio estilo de vida com as suas próprias regras. Quando você vive revoltado contra o sistema, você ainda faz parte do sistema. Muito mais sábio e inteligente você aprender como o jogo funciona, botar uma máscara, fingir que você é um deles, e aí até você conseguir acumular recursos para criar a sua própria casa, a sua própria empresa, o seu próprio lar, a sua própria cultura. É assim que você se liberta do sistema, construindo a sua independência. Só que, para construir a independência, eu vou ter que jogar o jogo deles por um tempo. Né? Seja inteligente. Usa máscara. Máscara de sociável, máscara de simpático, máscara de carismático. Não perca mais tempo esperando, porque ninguém vai aparecer para te buscar. A sua felicidade não depende de ninguém. A sua felicidade é a sua responsabilidade. Não adianta você achar que vai conhecer alguém que vai te fazer feliz. Felicidade é um comprometimento. É uma decisão. Eu vou construir a minha vida feliz. Eu vou fazer acontecer. Eu não vou tentar fazer se vai dar certo. Não. Eu vou insistir até dar certo. É bem diferente, é bem diferente. Se comprometa a construir a sua felicidade com as suas próprias mãos. Você não vai começar a ser feliz quando conseguir emagrecer, quando conseguir ficar rico, quando eu sair de casa, quando eu me casar. Não, não é assim que funciona. Felicidade é uma decisão, uma construção e um comprometimento. Se você não consegue ser feliz com o que tem exatamente agora, você nunca vai conseguir. De novo, se você não consegue começar a ser feliz agora, você nunca vai conseguir. Uma coisa é você ficar esperando quando eu enriquecer, por exemplo. Quando eu ficar rico, quando eu ficar famoso, quando eu... Não. Você pega a mentalidade de quem já tem essa conquista e começa a agir assim agora. Meu exemplo, eu tinha 5.000 seguidores e eu queria ter 100.000. Hoje eu tenho média 200.000. Só que aí, o jeito que eu postava conteúdo era como se eu tivesse só 5.000. Sabe, aquelas postagens sem vontade de postar, sabe? Sem dedicação, de qualquer jeito.
mal feito, porque só tinha 5 mil pessoas. Pra mim, aquilo ali era pouco. Pra mim, aquilo ali não era digno do meu esforço. 5 mil. Tudo mudou quando eu comecei a pensar que eu já tinha 100 mil. Como é que eu faria diferente? Que postura que eu teria para postar um vídeo para 100 mil pessoas? E eu comecei a me comportar já naquele momento, daquele jeito. E aquilo foi o ponto de virada para começar a crescer meu trabalho. Porque se eu tinha 5 mil seguidores e eu me via como uma ninguém, uma fracassada, quando eu gravava e falava, era com postura de Zé Ninguém. Postura de fracasso. Quando eu peguei a mentalidade de já ter 100 mil e implantei na minha cabeça, eu mudei tudo. Mudei a postura, mudei a confiança, mudei o jeito de falar, meu olhar, minha voz. Aquilo que eu falava com mais coragem, mais ousadia, posicionamento. Isso foi o começo de todo o meu crescimento aqui. Então, se você não consegue ser feliz agora, com o que tem agora, você nunca vai conseguir. Não se iluda. Olha, eu sei que não parece. Agora não parece. Porque a vida é difícil, em geral. Mas se você limpar bem os olhos para enxergar melhor, você vai ver que já tem muitos motivos para agradecer. A gente reclama demais. A gente reclama de tudo. A gente foca em tudo aquilo que falta. Tudo que tá ruim, que tá errado. Mas se você limpar um pouco mais os óculos aí, você vê o quanto que você já conseguiu fazer, o que você já foi salvo, protegido sem nem perceber, livramentos que você já teve, o que você já conseguiu superar, sobreviver, o que a vida já te deu de bom, ou o que Deus, se você tem fé, o que Deus já te deu de bom. Tem sim. Olha bem que tem. Procura que tem sim. Eu quero que você se afaste de pessoas que não te respeitam. Se afaste de pessoas que debocham de outras pessoas. Se afasta. Se afasta de pessoas que te sugam e te fazem sentir mal. Se afasta. Seja seletivo com as pessoas. Seletivo. Eu pedi algo, pedi um limite. Olha, eu não gosto quando você faz piadinhas comigo. Se a pessoa te respeita, ela vai te ouvir e vai respeitar o seu limite. Vai parar de fazer a piadinha. Se, ao invés disso, ela fala assim, não, mas é você que é muito sensível. É você que leva tudo a sério demais. E ela continua fazendo piadinha mesmo após o seu pedido claro para não fazer isso. Aí foi uma escolha dela. Ela escolheu não respeitar você. Agora a sua obrigação é eliminar da sua vida completamente. Ah, mas é minha amiga de infância. A escolha foi dela. Ah, mas é a minha tia. Quem te ama, quem faz questão da sua presença na vida, vai respeitar o que você pede, vai escutar o que você fala, se esforçar para te entender, vai ter empatia com você. Agora, tem gente que não te respeita. E aí, você vai aceitar desrespeito, independente de quem for. Pensa nisso. Cada um tem o seu caminho. Cada um tem o seu caminho. Cada pessoa vem para te ensinar alguma coisa e depois ela vai embora de acordo com o caminho dela. Aceita esse fluxo de pessoas. Não se apegue. Agradeça pelo ensinamento e deixa ela embora. Cada um tem o seu caminho. Se você quer melhorar a sua autoestima, não adianta gastar dinheiro com um monte de blusinha, um monte de roupinha. Não adianta, a roupinha não muda em nada a sua vida. Muda muito pouco. Roupa é descartável. O que realmente constrói a autoestima? Terapia. Vai investir em alguma coisa? Investe em autoconhecimento. Olha só, se você vai investir em um monte de roupa, só que você não tem autoconhecimento, você vai comprar um monte de roupa errado, que não vai ajudar em nada na sua autoestima. Você vai enjoar, vai parar de usar daqui a um mês. Mas se você investe em autoconhecimento primeiro, aí você consegue decidir qual roupa comprar, porque você sabe agora a imagem que você quer passar. Você conhece o que vai te valorizar ou não vai.
Gente, não adianta. Sem autoconhecimento, você não sabe o trabalho que você vai buscar. Você não sabe a faculdade que você vai fazer. Você não sabe o tipo de relacionamento que você precisa ter. Ou quais erros você está cometendo. Você não sabe nada. Autoconhecimento é a base. É superação de traumas do passado, controlar os pensamentos, inteligência emocional, desenvolver espiritualidade, está incluso no pacote. Fortalecimento físico, mental, emocional, espiritual. Tudo isso é autoconhecimento. É a base para todo o resto. Você. Olha a próxima. Você nunca vai se arrepender de ter começado um exercício físico. Vai ter que fazer isso em algum momento. Quanto antes, melhor. Hoje em dia, nós já sabemos. Já não é mais, será que eu tenho que fazer exercício físico? Não, hoje em dia todo mundo sabe, a medicina, ciência, obrigação. Obrigação. Cuidar do corpo, exercitar o corpo e a mente. Se você é melancólico, mente, corpo, espírito, obrigação. Se possível, tá? Se possível, escolha acreditar que Deus existe. Do jeito que você sente Deus, do jeito que você quer chamar o nome de Deus, do jeito que você entende, enxerga, percebe. Por mais que não existam evidências científicas da existência de Deus, eu sei que você já percebeu que existe um mundo além do material, além do físico, que existe algo a mais que os 5 sentidos podem ver. Quando você se abre para a existência de uma força maior, a vida fica diferente. Fica diferente. Então, mesmo que você fale assim, mas eu não tenho fé, eu não acredito. Se possível, escolha acreditar. As suas crenças são escolhas. Você pode escolher que você quer acreditar. É suficiente. Nada aqui tem significado inato. Nada aqui é uma verdade absoluta que vale para todo mundo igual. Aqui na Terra, na nossa vida, cada experiência é muito única. Então, nada aqui tem um significado inato. Cada um atribui um significado de acordo com o seu próprio julgamento. Fulano falou que eu sou chata. Cara, tá. Talvez eu seja chata pra ele, na visão dele, nos padrões dele. Tudo bem. Respeito a sua opinião. Você pode me achar chata. Mas pro outro, eu sou maravilhosa. Fulano falou que eu sou muito feia, me rejeitou. Tá bom. Talvez pro seu óculos, eu sou feia mesmo. Tudo bem. Mas tem outros que me acham bonita. Sabe? Os vídeos que você faz são inúteis. Você só fala besteira. Tá bom, pode ser que pra você tudo isso aqui é besteira. Mas do mesmo jeito, tem gente que me agradece, porque o vídeo que eu faço, eu falei alguma coisa que pra ele foi importante. Entende? Então aqui, não se preocupe, não se apegue à opinião de 1 ou 5 pessoas. Porque nada aqui tem significado inato. Cada um atribui um significado de acordo com o seu próprio óculos. Se mantenha firme, alinhado com a sua verdade, seus princípios, meu propósito, minhas metas, meus objetivos, meus sonhos. Eu sei quais são os meus princípios e eles não mudam de acordo com as circunstâncias. Eu sou fiel aos meus princípios. Se eu escolho que eu sou uma pessoa que tem respeito, eu vou agir com respeito em todas as situações. Fulano me desrespeitou. Por isso eu vou desrespeitar fulano de volta? Jamais. Porque respeito é um princípio meu. Se fulano me desrespeitou, já que eu escolho ser fiel ao respeito, e ele vem com desrespeito, minha obrigação é me afastar de fulano. Porque eu sou fiel ao respeito. Se você quer continuar agindo com desrespeito, respeito você. Longe de mim. Em mim aqui, na minha vida, não cabe desrespeito. Apenas respeito. Eu sou fiel aos meus princípios, não às pessoas. Você é o último.
Você não é uma vítima do seu passado. Você não é uma vítima da sua vida. Quer saber? Dane-se as circunstâncias atuais. Dane-se as circunstâncias atuais. Dane-se. Se você encontrar o seu propósito, traçar um plano e conseguir manter o foco no seu plano, tudo vai dar certo no momento certo. Isso aqui não é algo místico, não é mágica, é construção. Não é mágica, é construção. Não adianta você ficar ouvindo, o que minha mãe falava pra mim, o que meu avô acha que eu tenho que fazer, o que os haters da internet estão falando de mim. Opiniões alheias, que são como se fossem mosquitos unindo no seu ouvido o tempo inteiro e você tem que afastar para olhar para dentro, fazendo os exercícios de autoconhecimento. Qual que é o objetivo disso? É esse, encontrar um propósito. Eu sempre falo que autoconhecimento é uma investigação de detetive. Você olha para si mesmo, investigando a sua vida, investigando o seu passado. Jamais esquecer o passado. O passado não é para ser esquecido, jamais. É burrice. Porque a vida é uma escola. Ela vai te mandando lições para te ensinar, para te ajudar. Você ignorar as lições da vida, esquecendo o passado, você está se recusando a ser aluno, recusando a aprender. O passado é para ser estudado. Autoconhecimento é sinônimo de autoestudo, sinônimo de autoterapia. Você investiga a sua história de vida, você escreve uma autobiografia de você mesmo. Investiga seu passado com detalhes, escreve sobre ele. E o futuro também, o presente também. Estuda a sua vida. Aí você aprende seus padrões. Você seleciona seus pensamentos. E o maior objetivo final de tudo isso é esse. Encontrar qual que é o meu propósito. Por que eu tô aqui na Terra? Por que eu nasci? Eu tô aqui para fazer o quê? O que Deus quer de mim? O que a vida quer de mim? Quais são os meus dons, talentos? Eu tô aqui para criar o quê? Para fazer o quê? Qual que é a missão? Qual que é a missão? E aí você encontra um propósito e você coloca ele num local visualmente disponível para você todo dia. Porque a gente tem que lembrar. O propósito é um remédio que você toma de 24 em 24 horas, pelo menos. Se você não tiver na parede escrito lá quem você é, quem você quer ser, que tipo de vida você está construindo, quais são os seus princípios, coloca imagens, faz quadro dos sonhos, coloca a imagem do seu... O meu tá ali, ó. Eu consigo ver daqui. O meu é um quadro enorme, cheio de frases, palavras, imagens. Todo dia eu vou ali me relembrar da minha vida. Eu não vou ficar olhando para aquilo que eu tenho hoje e que não tá bom. Eu vou olhar para aquilo que eu tô construindo. E eu sou a tartaruga. Foco no objetivo, de passinho em passinho, passinho em passinho, 1% a cada dia, 1% a cada dia. No fim das contas, é sobre isso. Encontrar o propósito, escrever ele bem grande, traçar um plano e vai fazendo 1% a cada dia. E aí, com isso na cabeça, lembrar que tudo vai dar certo no momento certo. Tudo vai dar certo no momento certo. Amém.